específicas. Então, tem alguns métodos que são chamados hierárquicos e não hierárquicos. Qual que é a diferença de um para o outro? O hierárquico, ele vai ser para indivíduo para variável, tá? E ele tem dois tipos, aglomerativos e divisíveis. Qual que é a ideia? Ou você aglomera ou você separa, lógico, pelo nome, tá? Mas o que é mais utilizado e trabalhado são os aglomerativos. Até porque dentro do aglomerativo e do divisível você tem os mesmos nichos. Você pode aglomerar ou dividir pelo vizinho mais próximo, pelo mais distante e pelo vizinho médio. Então você vai pegar, por exemplo, eu vou agrupar os indivíduos mais próximos, ou seja, com a menor distância. Então se eu sou muito parecido com o indivíduo de acordo com as medidas p-dimensionais que foram coletadas no banco de dados, eu vou me agrupar inicialmente com ele. Se tiver outro grupo que tem outras características totalmente diferentes, eles vão se agrupar e formar outro grupo, ok? Então, nesse caso é pela similaridade, ou seja, quão próximo eles estão em termos de medidas, tá? Ou seja, se eu tiver a medida 2 para um indivíduo e tiver a medida 10 para outro, qual que eu vou me agrupar? O que tiver a medida 2, porque eu estou com uma medida mais baixa, mais próxima, ok? Ou seja, quando você volta lá naquelas distâncias, y1 menos y2 faz toda aquela operação, né? Esses valores vão ser baixos, porque os indivíduos têm medidas próximas, então essas medidas serão baixas. A medida baixa, eles vão se agrupar de acordo com esse método do vizinho mais próximo, o vizinho mais distante. Ele agrupa, que é muito incomum, mas pode ser, pelo vizinho mais distante. É como se você tivesse, por exemplo, na amostragem, você vai querer pegar os indivíduos mais diferentes. Então, você pega, em vez de você pegar os indivíduos mais próximos, pega os mais distantes. Então, você forma grupos, né, que são heterogêneos dentro deles, né, e, dentro deles são totalmente diferentes, mas entre eles são parecidos. Eles têm mais ou menos a mesma dispersão em cada grupo, né? Então, o vizinho médio, você faz pela média. Então, é como se você estivesse ponderando em média mais ou menos quem está mais próximo, tá? E você tem, desses três critérios aí, você pode fazer tanto o aglomerativo quanto o divisível. E os não hierárquicos, o mais comum é o caminhos, tá? Tem outros? Tem, tá? Eu vou até mostrar para vocês no R. Tá? Mas o mais comum é o caminhos ou camédias. Então, aí, desvantagem dele, você já vai ter que saber o número de grupos. Eu vou fazer agrupamento, são algoritmos computacionais, não são métodos é que nem redes neurais. Você vê ali dentro de cada nuvem, né, do que está acontecendo nas redes, mas você não sabe especificamente o que está acontecendo na parte mais extremamente computacional. Dessa forma é o camédias. Nos outros você consegue fazer e calcular, né? Então, aí eu coloquei de cada um. O método de agrupamento single linkage. Você vai agrupando os indivíduos de acordo com a distância, tá certo? Então, você tem uma matriz de distância e você... O primeiro grupo que você vai formar é aquele grupo com indivíduo de menor distância. Então, eles vão formar um grupo. Então, esse grupo passa a ser um indivíduo. Aí, entra no segundo passo do algoritmo. Aí, você vai agrupar a esse grupo os indivíduos mais próximos. Ou, em algum momento, vai ter uma distância menor. Aí, você vai agrupar, vai começando a formar outro grupo. Então ele vai pegar pelo vizinho mais próximo, ou seja, pela menor distância. O completo é a mesma ideia, mas como eu falei, pela maior distância, tá? O average linkage é utilizado para agrupar também indivíduos ou variáveis. E a distância vai ser baseada com base nos centroides. Então a ideia vai ser o quê? Você tem um grupo de indivíduos, aí vamos pensar no espaço p-dimensional, então você vai ter os centroides. O que são centroides? As médias, o vetor de médias desse vetor aleatório. Então você vai ter esse vetor de médias para o grupo 1, para o grupo 2, para o grupo 3 e tal. E os indivíduos que estão próximos a esses centroides, eles vão sendo agrupados de acordo com esse centroide. Então, se eu tenho um centroide aqui e outro aqui, os indivíduos que estão mais próximos vão ser agrupados dentro desse grupo, próximo a esse centroide, tá? E os que estão próximos aos demais centroides vão ser agrupados aos p-centroides e assim sucessivamente. É bem mais complexo que os demais por conta disso, tá? Então ele também envolve um algoritmo mais complexo, tá? O K-médias, ok? É um método bem simples, entra com a matriz de distância e ele vai otimizando, ele faz de forma otimizada, ele gera, como eu falei, no K-médias ou caminhos, você já tem o K. O que é esse K? O número de grupos. Então você já tem que dizer para o algoritmo quantos grupos você vai ter. Então a cada passo do algoritmo ele vai obtendo esses centroides, né? O que é que acontece?
ele calcula um centroide e coloca o indivíduo lá. Ele vai fazendo isso a cada passo da iteração. E ele vai fazendo isso não é para um número de laços específico, não. Ele vai fazendo isso até que chegue um momento que ele não tem mais diferença. É o que acontece com convergência, né? Quem trabalha com inferência bayesiana, você vai fazendo o cálculo das estimativas dos parâmetros de forma recursiva. Até que chega um ponto que ele vai fazendo de 1000 iterações, por exemplo. Chega na 800, o valor, digamos, do parâmetro seja 2. Aí no outro 2,0002. No outro 2,0002. Então, chega um momento que não tem mais diferença. Então, é aquele momento que você converge para o valor do parâmetro e o valor do parâmetro vai ser aquele. Daí vai ser a mesma forma. Você vai otimizando, construindo centroides e alocando até um ponto que ele não tem mais diferença. Aí ele para e define. Esse grupo vai ter K1 indivíduos, esse grupo vai ter K2, K3 e assim sucessivamente, ok? Então esse é o algoritmo do K-médias. Eu coloquei esse exemplo aí para a gente ter uma ideia, um exemplo bem simples, né? Eu tenho um grupo aí com N indivíduos, tá? Especificamente 5 indivíduos, eu tenho essas matrizes de distância. Vejam que a diagonal principal vai ser zero. Por quê? A distância do indivíduo para ele mesmo vai ser nula. Quando você faz a altura do indivíduo menos a altura do mesmo indivíduo, zero. Quando elevar ao quadrado, em qualquer uma das medidas vai dar zero. Então a distância de um indivíduo para ele mesmo vai ser zero. Então o que significa esse 5 aqui? Ele vai ser a distância entre o indivíduo 1 e 2. Esse 6 aqui é a distância entre o 5 e o 2, e assim vai. Então aqui, pelo método do single linkage, só um exemplo que é o mais clássico, o que é que ele vai fazer? O primeiro grupo ele vai agrupar quem? O 1 e o 5, que tem a menor distância. Olha como é simples, tá? Obviamente a gente não vai fazer isso na mão, porque além de ser simples, eu acho que não agrega para vocês. Eu acho interessante saber, ter esse conhecimento, mas não necessariamente a gente fazer isso na mão, né? Nunca gostei de judiar de vocês. Então, beleza. Tá, então aí o próximo passo do algoritmo, você já tem um e o 5 formando um grupo. Então aí a gente vai ter as medidas de distância, vocês podem até ver com mais calma. A outra menor vai ser a segunda, então você vai agrupar os indivíduos 4 e 2, ok? Por quê? Porque está sendo a menor distância dessa nova matriz de distância atualizada. Aí assim, você vai fazendo. O grupo, agora a menor distância está 3. Se vocês verem a distância menor do 3 para o grupo 2, 4. Ok? Aí então, como é a menor, aí agora o 3 vai entrar nesse grupo 2, 4. Tá? Então tá aí, 2, 3, 4. Aí depois, por último, o 5. Então você vai ter. Vai chegar um momento que todos eles vão se juntar. Então, no dendrograma, você vai vendo aqui, por isso que o nome é dendro, né, de raiz, de árvore, vai chegar um momento que, por mais diferente que todos sejam, a gente vai formar um grupo com todos os indivíduos, tá? Então, no caso, a ideia aí seria ter dois grupos dentro desses 5 indivíduos, que seria o 1 e o 5, e o 2, o 3 e o 4, ok? Aí depois pode juntar os dois grupos, né? Então, esse é como se fosse formando e teria um grupo com 3, outro com 2, e no final em algum momento com essa distância eles iam se agrupar, tá? Então, esses são os passos do algoritmo. Junto 1 e o 5, depois o 2 e o 4. O 3 entra no grupo 2 e 4, né? E no final você tem dois grupos, um com 2 e outro com 3 indivíduos, ok? No R, tá aí o formato do dendrograma, né? Bem simples, eu acho bem bacana, tá? Então, ó, olha como é simples. Você usa, primeiro, eu já até otimizei, né? Que a gente geralmente calcula a matriz, tem um banco de dados multivariado, calcula a matriz de distância e joga essa matriz de distância dentro do método hclust, tá? Então, tá aqui eu coloquei HC, esse é o objeto que eu vou atribuir o quê? O procedimento hclust, ok? Então, aqui eu tenho um banco de dados USRS, né, que eu já mostrei para vocês. O método tem vários, eu coloquei aqui euclidiano, vocês podem ver dentro, né? Eu até coloquei método aqui, você pode usar euclidiana, máximo, Manhattan, Canberra, binária, Minkowski. Então aí, dentro do que eu falei, estão aí vocês, de acordo com o banco de dados, vocês vão utilizar. O mais comum é o euclidiano, tá?
Então ele vai utilizar, ó, dentro dessa matriz de distância, o segundo argumento vai ser a forma que você vai agrupar, ou seja, o algoritmo de agrupamento. Então aí, ó, botei a de average, então estou agrupando eles pela média. Então usa a matriz de distância como medida de similaridade e o algoritmo de agrupamento vai ser o da média. O professor, o que é que ele faz? Ele atribui esse objeto HC. Então você tem um plot que ele vai gerar esse dendrograma. E se você quiser, a gente pode colocar, por exemplo, olhando para o gráfico, eu posso fazer o ponto de corte para 5 grupos, para 3 grupos. Aí que é o problema. Porque o ruim da multivariada nesse critério é esse, que você faz agrupamento e você olha, ah, legal, quem se juntou aqui primeiro, aparentemente aqui, foi Iowa com New Hampshire, né? Aí depois, você vê aqui um mais próximo também aqui, Illinois com New York. Então eu não conheço essas cidades, né? Então seria legal fazer, por exemplo, para o estado, né? Você pegar algumas cidades aqui dentro do estado, fazer um agrupamento para ver quem mais parece com quem. Obviamente eu já fiz isso e Teresina ele sempre aparece como outlier, né? Um grupo sozinho isolado, tá? Mas é um exemplo bem bacana. O número de grupos, isso que é o difícil. Porque quando a gente mostra, isso enriquece a discussão, que você pode querer, não, eu tenho um grupo aqui com ponto de corte aqui nesse ponto. Então eu vou ter esse grupo aqui com dois, esse aqui com esses indivíduos, esse e esse. Aí enriquece a discussão nesse sentido. Então posso ter só dois grupos. Vai depender do meu propósito, tá? Mas isso aqui a gente não consegue quantificar quantos grupos eu vou formar, tá? Essa é a desvantagem desse método. Se eu quiser 5, aí eu posso utilizar esse comando. Grupos igual a cut tree, né? Corte na árvore, dentro desse objeto HC com 5. Então eu faço o recorte e ele faz isso, que é para evidenciar os grupos. Se eu quisesse 4, obviamente ele ia fazer para 4 grupos, ok?